Você já errou e ficou martelando o que aconteceu na sua cabeça? A gente é tão reprimido para não poder errar, mas será que o erro também não pode ser um caminho para o acerto? A missão desse canal é girar chavinhas na nossa cabeça. Eu me chamo Mariage, sou professora e artista, e eu te prometo que você vai repensar os seus erros depois de assistir esse vídeo. 7 motivos para entender por que o erro é degrau. Motivo 1. Desapegue do ego. A gente adora se sentir aquela pessoa que arrasa, que sabe das coisas, receber elogios e nunca errar. Mas quando a gente admite a nossa humanidade e olha para o erro, a gente desapega do ego e assume a nossa responsabilidade de adultos. O erro comunica o caminho que não devemos repetir. E se a gente não olhar para isso, a gente vai repetir novamente e de novo e outra vez. É da nossa natureza. Não adianta se justificar, se passar pano. A gente é danado pra fazer isso. Vamos assumir as nossas responsabilidades. E mesmo que a gente seja cobrada para performar a perfeição, motivo 2. Antes errar do que não fazer nada. Antes de acertar, a gente erra. O erro precede o acerto. A gente não pode ter medo de errar, porque a gente vai errar. A gente tem que ter medo de estacionar depois de errar, de não fazer nada sobre isso. Porque qual que é a situação? Porque qual que é? O erro, ele pode estagnar a gente ou ele pode nos motivar a nos movimentarmos mais. O erro tem que nos impulsionar, nos desafiar, nos tirar do sério, nos trazer indignação. O erro tem que trazer movimento, tem que fazer agir. E isso vai fazer ainda mais sentido quando a gente chegar no motivo 5. Motivo 3. Errar para acertar. A palavra erro vem do latim errare e significa andar sem destino. Ou seja, quando você erra, você está se afastando do destino que você deveria estar se aproximando. Mas se você analisa o erro, identifica em que momento você começou a se afastar da onde você deveria estar indo, aí você pode escolher fazer diferente. Por exemplo, eu sei que eu preciso me exercitar. Aí eu vou um dia, falo que vou me exercitar. Não me exercito. Aí depois, novamente, falo que vou me exercitar, que preciso me exercitar. Não faço nada sobre isso. Estou errando. Mas a partir do momento que eu observo o porquê que eu não estou fazendo nada sobre isso, o que eu posso fazer sobre o meu erro, como eu posso me organizar, separar minha roupa, colocar um alarme, organizar a rotina, para que eu impeça, para que eu mesma me impeça de errar de novo, porque eu sei que se eu não fizer nada sobre aquele erro, eu vou continuar repetindo aquele erro. Aí a gente tem que criar estratégias para que a gente não se permita repetir o erro que a gente sabe que a gente não deve ficar repetindo. Mas que sim, a gente sabe que muito provavelmente a gente vai sim repetir esse erro, porque é da nossa natureza. E isso é óbvio. Mas não é porque é óbvio que a gente não esquece, porque a gente é danado para esquecer essas coisas. Porque a gente é danado para isso. Não é porque é óbvio que a gente não tem que sempre estar nos lembrando. Motivo 4. Esse é para explodir a cabeça. Não existe certo e errado. Existem escolhas e consequências. Condições, realidades e possibilidades. Caminhos e ruas sem saída. Agora, se você parar pra pensar, uma rua sem saída, ela é ilusória, porque se você dá meia volta, você encontra a saída. A gente aprende que existe o bem, o mal, o bom, o ruim, o céu, o inferno, que a gente foi colonizado, né? Mas quando a gente abre a nossa mente e entende que as coisas podem ser um pouco mais amplas, a gente vê que quem cria aquela verdade sobre algo se é certo ou errado é ela, a nossa cabeça. Ela cheia de conflitos, de suposições, de concepções sobre a realidade. Mas se a gente vira a chave para enxergar as possibilidades de não repetir os mesmos erros, apenas observando e identificando, a gente já traz a possibilidade de fazer algo diferente, que vão ter consequências diferentes e possivelmente trazer novos caminhos. E fica até o motivo 7, que isso tudo vai fazer você ver as coisas ao seu redor de outra forma. Motivo 5. Disposição para se reinventar. Quando eu observo as coisinhas e vejo que tudo se transforma, eu sinto ânimo.
de saber que eu faço parte de tudo isso. E saber que eu também posso me transformar. E aí eu reconheço que eu não quero fazer de novo, o lugar que eu não quero permanecer. E o erro que eu sei que eu vou precisar de disposição para não repetir. E sim, fazer isso vai dar trabalho e vai precisar de muita disposição. Porque faz a gente sair do automático. E não é simples sair do automático. Por exemplo, vou contar para vocês um erro que eu tenho cometido. Eu sou artista e professora. E eu gostaria de produzir mais artes. E aí, um belo dia, eu criei ali no meu celular vários alarmes, determinando horários que eu ia parar tudo que eu estivesse fazendo pra fazer pinturas ou desenhos. Você acha? Eu achei que ia funcionar. Mas não funcionou. Resultado, todo dia eu tenho o meu celular me lembrando de que eu não tô conseguindo ainda produzir o quanto eu gostaria de estar produzindo. E eu lembro que sim, eu ainda estou errando, continuando o mesmo erro que antes eu tentei consertar. Mas agora eu vou tentar outra estratégia. Se vai dar certo, se vai dar errado, cenas dos próximos capítulos, mas pelo menos vai ser um erro diferente. Bom, a minha pretensão é novamente me organizar e fazer com que eu pare de continuar repetindo esse erro. Vamos ver se eu consigo. E você, tem algum erro aí que você sabe que você está cometendo e que você gostaria de transformar esse erro em uma possibilidade de acerto? Me conta nos comentários, eu vou adorar trocar essa ideia com vocês. E se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e não se esqueça aí de compartilhar com algum amigo ou amiga que você sabe que vai fazer sentido ouvir essas palavrinhas. Mas bora pro sexto motivo. Mude o erro. A gente sabe que vai errar e tá tudo bem. Mas e se a gente errar diferente? Não cometer o mesmo erro? E aí a gente errando diferente, mesmo que seja errado, a gente já está se aproximando de errar um pouco menos. Faz sentido? Aí já subimos um degrau. Já mudamos o nosso padrão de comportamento. Aí já subimos um degrau. Já viramos uma chavinha. Porque se a gente erra diferente, significa que a gente mudou. Errou. Mas pelo menos foi tentando acertar. Cada erro te dá uma possibilidade de acerto. E sim, e uma hora a gente acerta. E depois erra. E depois acerta. E depois erra. E depois acerta. E lembra que eu falei pra você que você iria repensar os seus erros depois desse vídeo? Motivo 7. O erro pode ser belo. O erro faz a gente rir. O erro de gravação. O erro da fala de uma criança que tá aprendendo. Aquela frase que sai sem sentido e se contradiz. Obrigada, planeta! Se respeitem, se amem! E nunca acreditei em vocês mesmos! A quebra de expectativa, aquele momento que faz a gente se conectar com o outro, a gente vê a humanidade no outro, a gente se enxergar no outro, porque a gente sabe que todo mundo erra. O erro traz uma pureza de humanidade, porque essa falta de perfeição é quem a gente é. A gente é cobrado para performar uma perfeição, mas isso é uma grande ilusão, que se a gente vira uma chavinha, a vida fica um pouquinho mais leve. Então bora errar diferente, bora acertar, depois bora errar de novo, porque isso mostra que a gente tá se movimentando. E quando a gente está se movimentando, não há nada mais gostoso do que perceber que a gente está se transformando, evoluindo, crescendo, se aprimorando. Obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostou, com certeza você vai gostar desses que vão aparecer aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e um beijinho. Até semana que vem. O erro comunica o caminho que não devemos repetir. Oh, meu Deus do céu.